eu agradeço pela oportunidade, pelo convite aí de vocês, né? E para estar testemunhando, falando um pouco do meu testemunho. E eu achei legal essa nossa abordagem agora de testemunhar um do outro, porque acho que todos aqui passaram esses bons momentos na missão, quando a gente tinha feito nossas tarefas, tinha feito tudo, os momentos do joga fora, né? Quando a gente começava a conversar um com o outro ali, se conhecer, todo mundo. E ali a gente ia se apaixonando um pelo outro, aprendendo. E, e a troca de testemunho, eu acho que é a parte mais rica de toda a missão. Porque quando você chega lá cheio de problemas, como criar filho, com casamento, com isso, e quando você vai conversar com os outros e você vê que todo mundo é igual, aí você fala assim, caramba, então não sou eu que sou diferente. Isso é muito bom. Agora eu estou como caçula de 18 irmãos. Então, meu pai foi sempre aventureiro, né? Dessa vida aí de fazendeiro, ele mexia com compra e venda de queijo, essas coisas, então ele vivia muito viajando na roça aos finais de semana. E essas viajadas dele rendeu aí 18 irmãos. Os dois mais caçulas já morreram. E aí eu estou como o 18. Eu não sou de uma família cristã, muito pelo contrário, meu pai, por ser muito mulherengo e tal, a minha mãe, a vida toda, desde sempre, quando criança, a minha mãe era muito enveredada por lance da macumbaria, da magia negra, que era justamente para amarrar o meu pai, né? Fazer as amarrações para o meu pai. Então, a gente era criança, eu lembro que a gente devia ter eu devia ter meus 7 anos por aí, e minha mãe fez um serviço lá em casa de macumba, ela mexia com isso, e de dedicação da casa, do lar e dos filhos. E aquilo foi uma das piores cenas, dos piores momentos da minha vida, porque talvez ela, na ignorância dela, minha mãe não sabe ler, minha mãe não sabe a diferença entre o número 1 e o número 8, não sabe ler, não sabe nada. Totalmente 100% analfabeta. Ela é surda também. Então, ela pegou e deu essa iniciação dentro da parte da macumbaria, da nossa vida. Dedicou a nossa casa, o nosso lar e os filhos. E essa mulher rodeou assim, com um pano de palha, um negócio de palha lá, e fez oração assim, tudo. E eu, criança, eu sabia de muita coisa. Eu tinha medo de muita coisa de macumbaria. Medo, porque eu via algumas coisas lá e aquilo me espantava. E naquele dia, eu sem nem saber se existia Deus ou fé, essas coisas, eu pedia para Deus não deixar nada de mal acontecer comigo. Ali naquela, pensa, né, naquela unção ali que aquela mulher estava fazendo comigo ali, não sei se pode dizer assim. E eu sei que depois daquilo a nossa família começou a se desgraçar, porque meu pai continuava mulherengo, não foi ele foi um pai que ensinou trabalho e honestidade. Agora o restante não foi referência em nada para a nossa vida. E depois disso, o inimigo ele pede, né? Ele cobra. E a cobrança dele foi destruir a nossa família. Eu sei que depois, não sei se vocês aí no estado de vocês, mas aqui a gente tinha um transporte alternativo por aquelas vans, as vanzinhas lotação. E chegou um momento que meu pai ganhou uma linha de lotação do governo e, e ele convenceu minha mãe de vender a casa para comprar a van, o carro. E nisso fez, a gente vendeu, minha mãe vendeu a casa que tinha, deu o dinheiro para o meu pai para comprar a van à vista, porque para comprar à vista, o dinheiro que entrar todo é para a gente recomprar uma nova casa.
Meu pai pegou um dinheiro num dia, no outro dia ele foi lá e quitou um apartamento que ele tinha no área nobre aqui em Brasília com uma amante dele. Então, a gente ficou na lona. E mesmo assim, a gente mudou para outra cidade aqui de Brasília para tocar essa vida de lotação. E lá foi a arrematada final do inimigo. Essa casa que a gente foi, lá tinha um altar de macumba. E quando a gente chegou lá, minha mãe falou assim, Farese, isso aqui é de macumba. Meu pai, não, não é, não é. Minha mãe falou assim, é que eu conheço, eu sei, minha mãe já tinha saído dessa linha aí. Meu pai, não, não é, meu pai foi lá e quebrou na paulada esse altar e tudo. E ali, pronto, foi a pior fase de toda a minha vida. Porque meus irmãos se afundaram na bebida, mulherada, droga. Eu já tinha entrado para a igreja, e a minha entrada para a igreja, como é que foi? Depois desses sonhos, dessa situação da mulher da macumba, eu comecei a ter sonhos e perseguições. E eu tinha uma paixão maléfica pelo o Fred Krueger. Não sei se vocês lembram do filme. Então, e aquilo, acho que era uma incorporação do mal, e à noite vinha para mim, e aquilo me maltratava muito, muito. Eu sabia que era daquele negócio que minha mãe tinha feito, só que ele me perseguia muito. E um dia eu pedi para Deus, falei assim, Senhor, me tira isso, ou então, ou tira os sonhos, ou me tira, porque é muito sofrimento, eu não quero mais, eu não gosto mais. Tira de mim isso. Aí um dia eu tive um sonho, diferente de todos os outros sonhos. Aí eu tive um sonho da volta de Jesus. E olha que eu nunca tinha ido em igreja, nunca tinha visto nada, eu tive um sonho que Jesus estava voltando e me buscando. E aquilo eu fiquei, poxa, eu pedi para Jesus me levar e Jesus vai me levar, ou seja, eu acho que eu vou morrer, foi a minha interpretação. E aquilo eu fiquei com aquele sonho como um bálsamo para mim. Ainda continuei tendo alguns outros sonhos, algumas visitas noturnas, perseguição, até que um dia eu fui na casa do meu vizinho, o Xandão, a gente morava parede com parede, e eu via sempre, todo sábado à noite, os moleques brincando lá na rua deles, fazendo social, brincadeira de roda, futebol, pipoca, guaraná, suco de caju e guaraná, suco de caju e pipoca. Não sei se o Celso chegou a vir algumas vezes aqui, mas era na casa do Xandão, ali no Penorte. Uhum. Aí o que acontecia? Aí eu fui fazendo amizade com a turma, com o pessoal, e um dia o Xandão me chamou alguma coisa lá dentro da casa dele. Quando deu fé, estava o Roberto, o pai dele, estudando a lição, e um folheto do lado com a volta de Jesus. Lembra daquele folhetinho da volta de Jesus? Breve virá? Quando eu olhei aquele folheto, eu falei assim, Xandão, o que é isso? Ele, negócio do meu pai. Eu falei, não, não, Xandão, você não está entendendo. O que é isso aqui, ó? Ele, é um folheto, é um papel que a gente entrega na igreja. Aí eu falei assim, não, Xandão, mas o que é isso? Aí eu fiquei aquela coisa, parecendo um menino bobo. O que é isso? Aí foi que o pai dele falou, não, isso aqui é a volta de Jesus, Jesus vai voltar, vai buscar a gente. Pronto, aí aquilo transformou a minha vida. Eu falei assim, mas aonde que vocês veem isso, sabe disso? Não, é da igreja e tal. Aí deu uma pincelada ali. Aí, anos depois, eu falei para ele que eu tinha sonhado com aquele folheto, aquela imagem, aquela foto, e de que Deus tinha um propósito para mim naquele folheto. Aí foi quando eu comecei a entrar para a igreja. E a luta era bem maior agora, porque era você se desgarrando de um lado para ir para outro lado. E aí o inimigo usou a minha família. Foi quando minha mãe vendeu a casa, nós fomos para São Sebastião, e agora eu já adventista, eu já devia ter meus 12, 13 anos, juvenilzinho, adolescentezinho, e sozinho em casa.
Ah, não, minto, meu irmão tinha ido para um acampamento, chegou a batizar e depois saiu. E eu continuei. E nessa ida a gente indo para o São Sebastião, trabalhar lá, aí foi quando a gente conheceu bebida, mulher, droga, porque era filho dos donos da lotação, entrava muito dinheiro todo dia. E meu pai colocou a gente nessa situação, a nossa vida continuava uma merda por conta de que agora minha mãe não tinha mais a casa para onde ela ia, e a gente vivia 100% na dependência financeira do meu pai. E meu pai continuava do mesmo jeito. Aí chegou uma hora que ele aí tinha que trabalhar de cobrador. Aí dava sexta-feira, aí eu vinha embora para cidade aqui para Taguatinga, Ceilândia, para não trabalhar o sábado. Aí eu era o vagabundo, eu não queria nada com nada. E ele foi criando um atrito entre eu e meu pai. E eu tinha que sair fugido mesmo nas sextas-feiras, porque eu tinha que ir para a igreja no sábado. E, e aquilo me machucava tanto, porque que Deus permitia que isso acontecesse, vindo do meu pai, da minha mãe. A minha mãe, ela me apoiava, mas não me defendia, porque ela sabia que eu era diferente dos meus irmãos, e isso era bom, tinha um saldo positivo. Eu tinha que vir para cá, aí eu tinha que ou ficar na casa do Xandão, ou ficar na casa da Chile, que é minha esposa hoje. Já fiquei algumas vezes lá na casa da irmã Raimunda, lá na expansão do Setoró. A casa da irmã Raimunda é pequenininha, tinha duas gêmeas, tinha filho, irmão, e o pessoal ia para lá, a mulher de um coração muito grande. E ia também para casa do Xandão. E nisso eu ficava peregrinando no final de semana. E era bom que eu estava na igreja, mas era ruim porque eu estava sozinho. Não tinha família, não tinha nada. Nunca na minha vida, até eu ter a minha família, eu tinha feito um pôr do sol. Assim, eu com a minha família. Quando eu chegar na casa dos outros, já tinha passado o pôr do sol. E eu não, eu ficava sonhando, ai, mas eu queria isso para mim. Até que eu meio que cedi a pressão e fui trabalhar dia de sábado, mas não com meu pai. Aí eu peguei e fui trabalhar, pior do que com meu pai, eu fui trabalhar num bar do meu tio. E era um bar aqui em Brasília que estava despontando como sucesso. E eu fui trabalhar nesse bar, eu trabalhava lá, tinha dia que era garçom, tinha dia que era dentro da cozinha, tinha dia que... E esse daí, eu com meus 13 anos por aí foi quando começou a, a outra parte ruim da minha vida. Que aí o inimigo tentou com a minha família, não, primeiro tentou me destruir, com os meus sonhos quando criança ainda. E nisso passava muita coisa ruim na minha cabeça. Depois foi com a minha família lá no São Sebastião, depois eu conheci a igreja, depois foi colocando e sempre colocando bebida, mulher, droga, essas coisas na vida do adolescente. E eu saí da igreja, estava junto, levei meus irmãos e até alguns da igreja, que eu era bem amigo deles, eles iam para lá para curtir a noitada. Iam para lá também. Aí eu lembro que no Réveillon, de 95 para 96. Foi uma noite de muita bebida. A gente começou a trabalhando, né? Só que todo mundo ficou bêbado, do dono do bar até o pior dos clientes, todo mundo bêbado. Eu lembro que eu acordei, tinha um ônibus do vizinho, e os funcionários não conseguiram ir para casa e ficaram dormindo dentro desse ônibus. E eu fui lá para esse ônibus. Já eram as 4:30 da manhã. Aí eu fui nesse ônibus, tanto de gente deitado, vomitado, roncando, passando mal. Aí eu dormi também. Quando o dia estava amanhecendo,
que aí eu olhei, tava o sol nascendo assim, aí eu olhei para todo mundo, muita gente vomitando, fedendo. Aí eu falei, Senhor, isso aqui não é para mim, não. Não foi isso que o Senhor escolheu para mim. Já passei por tanta coisa, então me livra disso, me tira disso. Quando eu falei isso, aí eu lembrei de uma noite em que eu havia feito 3 pedidos para Deus, e Deus me relembrou nessa noite, nessa manhã. Deus falou assim: você lembra que você me pediu, há uns anos atrás, 3 coisas? Aí eu comecei ali a conversar com o Espírito Santo. Você tinha me pedido uma família, você tinha me pedido uma igreja, e você tinha me pedido um emprego. Aí eu falei assim, foi isso mesmo. Ele falou assim, hoje você não tem família, você não tem emprego e você não tem igreja. Mas eu posso te dar tudo isso. Aí eu falei, Senhor, eu quero isso tudo até os 18 anos. Uma família, uma igreja e um emprego. Aí ele falou assim, eu posso te dar, mas eu não posso fazer sem você correr atrás. Porque não seria justo eu te dar as coisas sem você querer. Você quer? Eu falei, quero. Ele falou assim, então abandona isso agora. Eu saí daquele ônibus ali, talvez o Celso e o Robson vai sair, era lá na Colônia Agrícola Samambaia, e eu saí dali e vim andando até o centro da Ceilândia. Andando e conversando com Deus, andando e conversando com Deus. Eu falei, Senhor, eu quero. Me livra disso daí. E vai ser essa mudança de vida que eu quero para a minha vida toda. Eu fiz esses 3 pedidos até os 18 anos. Aí no outro dia eu já liguei pro meu tio, falei assim, ó, não quero trabalhar mais, não vou mais. Ah, mas não vou mais. Na semana seguinte, enfrentando todas as lutas da família, do sábado, de ter que vir, eu fui para a igreja todos os dias, todos os cultos, era quarta, era domingo, porque Deus tinha me prometido. Se Ele me prometeu, Ele ia cumprir. Mas eu tinha que fazer minha parte também. E vinha um emprego. E aí eu tinha pedido para Deus um emprego para que eu pudesse sustentar essa minha família. Aí começaram também as outras lutas, que eu tinha que terminar de estudar, não podia ficar muito tempo em casa, senão meu pai ia ter aquele tanto de humilhação. Aí eu comecei a vender vale transporte na rodoviária. Eu ia para a escola, os professores, quando recebiam os vale transporte do governo, eu já pegava, comprava tudo, e revendia na rodoviária, ia dando meus pulos para eu me manter, para não depender do meu pai. Saí de casa, vim morar com a minha irmã. Ah, não, minto. Nessa época eu ainda estava em casa. E saía cedo de casa, estudava o dia todo, passava o dia na rua para não voltar para casa, comprava meus vales de transporte e nisso aí fui indo. Foi fazendo o ensino médio, terminando o primeiro ano, fazendo o ensino médio, e foi quando eu consegui. Aí pronto, aí eu já estava namorando com a Shirley. A gente começou a namorar, eu já tinha meus 15 anos. E aí eu conheci o que era uma família de fazer pôr do sol. O que era uma família de igreja. E Deus me respondeu falando assim, ó, o casamento que você me pediu, a família que você pediu está encaminhado. Só depende de você agora. E as coisas vão acontecendo. E Deus foi cumprindo as promessas dele. E eu sozinho olhava para trás, via minha família desestruturada, e eu queria voltar, eu queria ficar com eles. E isso era sofrimento, porque você sozinho é a pior coisa do mundo. Por mais que você tenha namorado, tem tudo, mas você queria era as festinhas com a sua família, você queria os aniversários, tá todo mundo junto, e às vezes era você sozinho. E aí eu peguei e, e comecei a estudar para um concurso. Aí eu fui estudando, eu comecei a estudar para o concurso. Aí era dia
estudando para a escola, segundo grau, e para esse concurso, e trabalhando e evitando em casa. Acabou que minha mãe separou do meu pai deu o quinto derrame dele, o quinto AVC dele, nós voltamos para a cidade, para mais perto, para Ceilândia, uma na frente, outra atrás agora, e o inimigo sempre, a vida toda, tentando destruir a minha família de mãe, de pai. A minha mãe entrou para uma igreja evangélica, e aquilo, meu pai ficava louco com aquilo. E até que, mesmo no final da vida, ainda mulherada no final da vida, ele foi expulso do asilo porque ele queria pegar as enfermeiras lá no asilo. 72 anos, ele foi expulso do asilo. Ah, vem buscar seu pai aqui, porque seu pai é impossível, ele dá muito trabalho. Aí a gente pegou ele, colocamos numa casa alugada com a mulher lá para cuidar dele. E nesse último derrame, eu vou contar a história, eu com meu pai. Eu precisava disso. Nesse meu último... Ah, não. Aí eu estudando para o bombeiro, passei no concurso do bombeiro, aqui em Brasília, e não tinha um segundo grau, fui fazer um supletivo. O supletivo não podia para quem era menor, e eu ia perder o concurso. Aí uma mulher, lá na escola do supletivo, pegou e falou assim: eu vou fazer com você uma coisa que eu não faço com ninguém. Você vai fazer o supletivo e você vai vir aqui meio que escondido, não fala para ninguém que você está fazendo as aulas. E quando você tiver num mês, ou 2 meses antes de fazer os seus 18 anos, eu te matriculo na escola e você faz todas as provas. Como você já pegou as aulas, você vai ter o conteúdo. Aí você faz todas as provas, já passa a prova, aí eu consigo te dar o ensino médio, porque você ainda é menor de idade. E nisso, eu fiz, aquela mulher me ajudou bastante, eu fiz. Já tinha, o concurso já estava para ser homologado, né, a chamada final. Aí foi dando tudo certinho. Quando pegou, saiu a homologação final. Deixa eu ver aqui, aí não, minto. Eu fiz 18 anos. Quando eu fiz 18 anos, aí eu cobrei de Deus. Eu falei assim: Senhor, o Senhor me deu a minha namorada, eu estou na igreja, mas eu ainda não me deu um emprego. Quando eu fiz os 18 anos. Eu já tinha feito a parte do supletivo, tudo, e estava aí meio que sem nada. Aí foi um ano difícil, porque agora para um homem de família pobre, quando você faz os 18 anos e não trabalha ainda, aí que você é vagabundo mesmo. E ainda não trabalha dia de sábado e vai deixando um monte de emprego de lado por conta do sábado. E nisso eu fui deixando um tanto de emprego por conta do sábado mesmo, a não ser aqueles que eu ia me perder de novo. Aí eu lembro que foi dia 27 de dezembro. Eu faço aniversário dia 30 de dezembro. Quando foi dia 27 de dezembro, saiu a homologação, o resultado final do concurso, e eu estava aprovado. Aí quando eu passando o dedo lá, vendo os nomes assim, puf, saiu o meu nome. Aí pronto, aquilo para mim, aí o diabo chegou e falou assim: mas não foi com 18 anos. Aí eu falei assim: não tem problema, não foi com 18 anos, mas eu estou aqui, isso é o que importa, que não sei o que e tal, tudo. Aí o diabo: mas Deus não cumpriu tudo. Deus não cumpre tudo. Não sei se vocês conseguem. Eu preciso melhorar minha vida espiritual.
para eu ter isso que eu já tive. Eu tive bastante tempo e essa conversa do Espírito Santo, sabe? O inimigo vai de um lado, vai do outro, e você consegue ver Deus te defendendo, te abraçando. Eu preciso melhorar mais, cada dia mais, a vida espiritual para ouvir melhor, para ouvir com os ouvidos da fé. E é uma crítica para aqui que eu faço para a gente. Talvez a correria nossa do dia a dia impede da gente escutar e praticar o nosso sacerdócio em casa. E o diabo falou assim, mas Deus não cumpriu tudo, ele te prometeu, mas não cumpriu tudo. De repente foi como uma mão assim no meu ombro. Sabe quando você chega e olha para trás para ver se é alguém de verdade? Foi como uma mão no meu ombro. Falou assim, você tem quantos anos? E eu na minha cabeça pensando, tenho 18. Aí Deus pegou e falou assim, você ainda tem 18. Eu te prometi até os 18. Então você tem 18. Depois de amanhã você faz 19. A minha promessa está cumprida na sua vida. E aquilo para mim, eu não tinha pensado por esse lado, que eu estava dentro da casa dos 18. E aquilo para mim foi assim um bálsamo de como assim, quando Deus promete, Deus cumpre tudo o que ele promete na nossa vida. Aí ali eu passei, já estava trabalhando no bombeiro e ainda tinha um ranço, já estava na igreja, já era diretor jovem, já era escola sabatina, e então agora tinha a igreja, tinha a Shirley, que a gente agora poderia fazer um propósito de uma família de Deus, e tinha o emprego, tudo na minha vida dentro do prazo que eu pedi para Deus e Deus confirmou na minha vida. Mas eu ainda tinha manchas e traumas que eu precisava corrigir. E como cristão, eu tinha que agora, talvez a pior parte de todas, vir corrigindo traumas e erros que não fui eu quem causei. Que fosse com a minha mãe, que fosse com o meu pai. E, e meu pai, ele teve um derrame, a gente estava sem se falar, ele tinha me dado um golpe financeiro, ele tinha me dado uma pernada num dinheiro, era um dinheiro que eu estava juntando para um casamento, era coisa boba, mas não era o valor, mas o significado de um pai dar uma pernada num filho, e eu via que era de maldade. E aquilo, lembra que eu falei da honestidade e da vontade de trabalhar, que meu pai tinha ensinado, e aquilo jogou por terra tudo quanto era de honestidade que eu tinha por lado, aquela admiração. E meu pai teve o último derrame dele, e ele foi pro Sara Kubitschek, a rede Sara Kubitschek. É uma rede de reabilitação, e nós temos um polo aqui em Brasília, e é um espetáculo o hospital. Só que você entra hoje lá, principalmente quando for de derrame, AVC, você fica 30 dias internado para fazer a reabilitação. E meu pai foi e ficou lá, internou, e quando ele internou, ficou aquela coisa, e quem vai ficar com ele? Porque dos 18 filhos ele não tinha nenhum mais. Ninguém tinha apreço, carinho, amor. Muito pelo contrário, era só raiva entre um irmão e o outro, que ele fazia essa guerrinha para a gente não descobrir as maracutaias que ele tinha entre as famílias, de ter 2, 3, 4 famílias ao mesmo tempo. E ele pegou, ficou lá internado e precisava de um acompanhante. Aí eu fui lá no bombeiro e pedi minhas férias. Aí eu pedi minhas férias, arrumei minha mala, minha malinha, e o acompanhante também tinha que ir ficar os 30 dias lá. Aí eu arrumei a minha malinha e fui para lá. Aí ele estava deitado, de costa, de lado assim, né, virado. Aí eu cheguei e coloquei a mão no ombro dele, ele desvirou, estava com um lado paralisado. Aí ele desvirou e
Eu acho que ele ficou com medo até de eu fazer uma besteira com ele. Porque ele falou assim, o que você está fazendo aqui? Aí eu falei assim, eu vim ficar aqui com o senhor. Aí ele falou assim, mas você está trabalhando. Eu falei, não, eu tirei a primeira férias da minha vida para ficar aqui com o senhor. Aí ele virou, chorou, 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 desvirou. Aí eu falei que eu estava ali para oferecer para ele o perdão. Era a chance que ele tinha, que eu sabia que ele não ia me pedir perdão, que ele era de duro coração, porque eu também sou de duro coração. Mas Deus tinha me abençoado com tantas coisas e ali eu tinha que abençoá-lo agora. Aí eu passei ali 30 dias, dando banho, limpando, cuidando. Até que ele teve alta, foi para casa, nós alugamos uma casa para ele. E ele ficou nessa casa. Eu consegui tirar esse trauma da minha vida em relação ao meu pai. Eu lembro que nas últimas semanas de vida dele, eu tinha que ir lá toda semana. Eu passei a ser o filho orgulhoso dele. Todo mundo que ia na casa dele, ele falava do filho dele, que era eu. E que meu filho, meu filho, meu filho, Aí eu lembro que na última semana de vida dele, eu fui lá na casa que ele estava, e um cara estava fazendo a barba dele. Aí ele terminou, aí falou assim, seu Fius, agora toma um banho, que não sei o que e tal, limpa. Aí eu cheguei, aí eu falei assim, o senhor quer tomar um banho? Eu vou dar um banho no senhor hoje. Aí ele falou assim, quero. Aí eu peguei, levei ele lá pro chuveiro. Eu falei, só que o banho do senhor hoje vai ser diferente. Aí ele, como assim? Aí eu falei assim, hoje o senhor vai tomar banho em pé. Aí peguei ele em pé assim, eu tenho 1,80, meu pai devia ter assim 1,85 mais ou menos, bem mais alto do que eu, pesado. Aí eu peguei, levantei ele, coloquei um short de banho, uma sunga, coloquei ele em pezão assim, nós dois, e fui dar banho nele em pé, nós dois abraçados, porque ele não aguentava mais ficar em pé. Aí ele falou assim, eu posso fazer xixi? Eu falei assim, faz xixi. Aí ele fez xixi. Ele falou assim, como é bom fazer xixi em pé. Fazer xixi que nem homem. Aí eu falei assim, faz xixi. Pode fazer xixi aí, abraça e fica aí, eu não vou deixar o seu cair não. Ele hoje você é um mão forte. Hoje você não deixa eu cair mais. Eu falei, pode ficar em pé. E foi um dos últimos banhos dele. Alguns dias depois, eu estava na faculdade, chegou a sua notícia que meu pai tinha morrido. Depois eu fui na minha mãe e tive uma conversa com ela. E falei que aquela amarração que ela tinha feito da macumba, que aquilo tinha prejudicado toda a nossa família. E que ela, não com igreja, mas com Deus, ela tinha que ter um encontro com Deus e desamarrar toda a armadilha, toda a maldição que ela tinha feito para a nossa vida. E que se ela não soubesse, eu estava ali explicando para ela. Porque eu já tinha pedido a minha libertação e Deus já tinha me libertado. Mas a gente tinha uma maldição sobre a família que ela impôs, ela promoveu essa maldição. E a gente leu a Bíblia. A minha mãe, quando ela deixou esses negócios de macumbaria, ela todos os dias, ela pedia para eu ler o Salmo 91 para ela. E eu digo que ela, mesmo sem saber ler, ela foi a primeira que me deu o estudo bíblico na vida. Porque todos os dias eu li o Salmo 91 para ela. Eu falei, mãe, eu vou ler o Salmo 91 para a senhora de novo. E a senhora vai ter os seus bons momentos com Deus para a senhora pedir a quebra e a libertação de tudo isso.
E assim a gente fez, e nisso a gente já tinha perdido um irmão caçula, afogado, vítima aí da droga e bebida. E quando ela fez essa libertação, ela me chamou e contou que quando ela estava grávida de mim, meu pai já tinha duas famílias e, e ela não queria mais ficar grávida do meu pai, porque ela queria já separar do meu pai. E ela pegou e foi me abortar. E nessa tentativa de aborto deu errado. E, e ela entrou em sofrimento, ela entrou em processo de aborto e eu de expulsão, né? E quando ela foi ao banheiro, quando ela pensou que estava fazendo xixi, já estava, era eu nascendo pelos pés. E ela correu, foi no hospital, ligou para meu pai foi lá e pegou, e ninguém sem saber de nada, isso até o médico chegar e falou assim, ó, a senhora tentou um aborto, por isso, por isso. Aí ela confidenciou isso para o meu pai. Então, meu pai e minha mãe sabiam a vida toda que a minha vida quase que não teve por conta de uma tentativa de aborto. E quando eu fiz essa com meu pai me pedia perdão e eu não sabia de que era. Aí quando minha mãe me contou, nesse dia que eu pedi para ela ter a libertação, aí ela me contou de que se ela tivesse feito aquilo, ela teria cometido um pecado terrível, que nela fala, e hoje não estaria eu ali, agora crente, evangélico, mostrando para ela que ela precisava de salvação. E a gente se reconciliou ali, e hoje minha mãe é uma mulher de Deus, uma mulher de oração, uma mulher que tem uma intimidade muito, muito firme com Deus. Meu pai já não está aí, os irmãos, eles sabem que eu sou um porto seguro para eles, principalmente no aconselhamento, na fé. E eu tenho tentado ser aquilo que meus pais não foram para mim com a minha família. Eu vejo que eu ainda carrego muito, mas muito, o sangue fiusa de temperamental, de bravo, de rancoroso. Mas quando eu olho e aprendi isso, a nossa missão de Santarém foi uma missão gostosa. A gente teve ali 5 horas de barco, sem fazer nada, a não ser conversar, trocar experiência. Ali na Mopa, ali foi um divisor de água para a minha vida espiritual, a conversar com pessoas que a gente procurava ajuda, e essas pessoas estão aqui, são vocês aí hoje. E eu ver, e o Atilibre falou ali uma noite, a gente conversando, eu estava muito, muito inquieto, e ontem eu ainda conversei com a Atila, a gente estava tomando banho, e eu ainda falei a frase que o Atilibre falou para mim, de uma situação conflituosa com uma das meninas aqui, que era justamente a fase da adolescência e dos embates. Aí o Atilibre falou assim, Túlio, Deus dá os nossos filhos para moldar o nosso caráter. Não é a gente moldar os dele, mas é para mudar o nosso também. Então, nós somos transformados pela necessidade de molde do caráter. E aquilo eu fiquei, gente, Deus então me deu minhas filhas para eu trabalhar o meu caráter também, meu temperamento, meu domínio próprio. Aí eu fui lembrando, desde ali da Mopa, como que eu era. O que Deus fez pela minha vida. E eu falei assim, eu não posso repetir, eu não posso ser o seu Farias na vida das minhas filhas, na vida da minha esposa. E eu confesso para vocês que a minha vida
sacerdotal não teve início na minha volta na igreja, na paternidade. A minha vida sacerdotal não teve início na paternidade, não teve início no sim, ali no casamento, não teve início na minha unção como ancião. A minha vida sacerdotal teve início com a missão ali em Santarém, que eu aprendi o que é ser pai, o que é me mostraram como ser pai, como ser sacerdote. Aí eu comecei a ler os livros e comecei a ter maturidade espiritual, maturidade de sacerdote. E a minha vida tem sido transformada. Tem que cortar na veia, tem que cortar no pulso, tem que cortar assim a carne mesmo até sangrar, porque não é o que a gente quer fazer. E tem hora que a gente tem que servir como Jesus serviu, mesmo estando cheio da razão, mesmo tendo toda a razão, mas servir como Jesus serviu. E a partir disso eu tenho tentado colocar em prática na minha vida. Tem feito uma diferença. Hoje eu tenho tido mais paciência, mais domínio próprio. Estouro ainda e tudo, mas reconheço, tem que voltar, tem que pedir perdão, tem que consertar. Tem que entender que o que nós vamos levar daqui é só a família. Eu posso até me perder, mas o alicerce para minha família vai ser eu. Então, eu sou a referência para elas. Então, a gente junto como família, a gente vai para o céu. E eu não quero que elas tenham a imagem ou a vivência que eu tive, que seja diferente e que eu não erre agora pelo outro extremo, pelo o excesso de zelo, mas mostrar que, que Cristo que é a base da família. Semana passada, gente, a Camille estava doida para fazer medicina. Aí ela chegou e falou, pai, eu acho que eu não vou fazer mais não. Eu falei, uai, filho, mas por quê? Não vai fazer medicina? Ela falou, não vou. Eu falei, mas porque é muito tempo, 8 anos, e isso, aquilo, outro, e vai para a Argentina, ainda vai vir a revalida, eu vou perder muito tempo da minha vida. Ela falou assim, tá, mas e por quê? Ela falou assim, não, porque eu quero criar minha família, eu quero ter uma família. Ela falou assim, uma família? Mas você já está pensando nisso? Ela porque senão eu vou gastar muito tempo estudando, não vou ter minha família, Jesus vai voltar e eu não vou ter minha família, não vou curtir minha família. Eu falei assim, mas tu quer família para quê? Aí ela falou assim, eu quero uma família igual a nossa. Então eu quero ter tempo para curtir uma família igual a nossa, e não ficar estudando esse tempo todo. Eu quero ter só um emprego para mim poder ter minhas coisinhas e tudo e ter uma família. Eu falei assim, acho que está dando certo. Foi isso aí, pessoal. Mais ou menos esse um pedacinho da minha vida. Agradeço a todos vocês aí pelas orações, pelo apoio, pelos nossos encontros aí. Tem hora que me dá qualquer motivo é motivo de preguiça para não vir de manhã. Aí quando eu lembro do Wendel, lá do outro lado aí, acordando mais cedo do que todo mundo, e eu lembro que de repente, eu lembro do Atilibre e o sacrifício que ele faz acordar no frio, que eu sei o que é o frio lá da casa dele aí, no frio que ele passa para estar aqui abrindo o link para a gente. E quando eu lembro que talvez uma palavra nossa, um testemunho, um palpite nosso aqui pode mudar a vida de vocês e como às vezes tem mudado a minha. Eu agradeço a todos vocês. Ed, saudade de você, Ed. Quanto tempo. Que bom. Semana passada a gente estava orando por vocês. Você, a Vanessa, os meninos e os outros amigos aí, para a gente se encontrar um dia e abraçar pela primeira vez como se fôssemos aí amigos de longas datas.
É isso, Arte Livre. Tulhão, que testemunho incrível, cara, impressionante. Sabe que a gente vai, quando a gente conhece uma pessoa e vê a sua vida, a gente não consegue mensurar o que a pessoa já passou, né? E quando você conhece o que veio antes, você vai vendo assim que nós verdadeiramente somos verdadeiros milagres de Deus. A sua vida é um milagre, né? Você teria tudo para estar numa outra situação, mas Deus te alcançou, né? Ouvindo, por exemplo, a história do Celso na semana passada, isso é um milagre, Celso. Sua família é um milagre, né? E eu tenho certeza que se eu ouvir a história do Fábio, do Marcel, do Ed, do Robinho, do Abraham, do Wendel, de cada um de vocês, nós vamos ter histórias de milagres, e Deus, Ele buscando, né, resgatando, tirando das trevas, tirando da lama. Então, Deus seja louvado, Túlio, pela sua vida, pela sua história. Eu já lhe dou a palavra, Celso. Deus seja louvado pela sua vida, pela sua história. E eu louvo a Deus também pela nossa missão, pelas nossas missões, né? Tanto lá no Piauí quanto em Santarém, o Famílias em Missão, essa ideia de trabalhar com homens começou ali também. Então eu louvo a Deus por isso e que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um de vocês. Aí eu quero depois, nos próximos sábados, ouvir as histórias aí do Wendel, né, do Ed, quero ouvir vocês, quero ouvir o que vocês têm a falar, daquilo que vocês viveram antes, isso é importante para nós, tá? Celção, pode falar, amigão. Nas histórias, só essas duas histórias aqui, a gente percebe o quanto o pai faz diferença na vida de alguém, né? E o quanto o meu pai atrapalhou minha vida e me trouxe numa situação bem complicada. Minha história é bem parecida com a sua, viu, Túlio? Para nós conversar. Mas o quanto hoje esse grupo e esse movimento faz com que nós possamos ser pais melhores, né? Queria só comentar. Verdade, Celso, você vê a questão que envolve a nossa história com os nossos pais, e isso eu queria deixar com vocês. Não importa quem foi o seu pai, por mais terrível, difícil, ruim que tenha sido, não importa mais agora. O que importa é o pai que você vai ser para o seu filho. É isso que importa. É isso que vale. Porque você não vai poder voltar o tempo. Não vai poder mudar a vida do seu pai. Se você ainda tem a oportunidade que o Túlio teve de pedir perdão, liberar perdão, isso é extremamente saudável, né? A gente estudou na lição dessa semana, inclusive, né? A relação entre pais e filhos, né? Libere perdão, libere perdão. Isso é honrar pai e mãe. Quando a Bíblia fala honre teu pai e a tua mãe, a Bíblia não diz para honrar só os bons pais. A Bíblia diz simplesmente honre os seus pais. Isso não quer dizer que você tenha que ser como ele ou fazer o que ele fez, né? Ou simplesmente relevar tudo que ele fez, mas libere perdão. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Queridos, eu preciso sair. Não sei se vocês perceberam, eu assinei o meeting para a gente poder gravar esses encontros e para não ter essa questão do tempo ali, que eu acho que incomoda muita gente. Mas, infelizmente, eu preciso sair porque eu preciso estar mais cedo hoje na igreja. Eu queria abrir aqui para que vocês pudessem conversar e fazer perguntas para o Túlio, tá? Mas infelizmente, eu vou ter que fechar aqui o nosso encontro, mas eu queria mais uma vez louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, tá? Obrigado por estarem aqui, por não
fazer com que esse grupo não morra, estejam aqui. Né, nós somos abençoados uns com os outros, as histórias de vocês me abençoam, e eu preciso muito ouvir cada um de vocês, e eu quero ouvir cada um de vocês, tá bom? Deus abençoe mais uma vez. Eu vou pedir para o Túlio, fecha de novo com uma oração, Túlio, para nós. Sim. Senhor Deus, ó Pai, obrigado, porque o Senhor tem transformado nossas vidas. Amém. E assim colocamos mais uma vez nossa família em tuas mãos, que a tua bênção recaia sobre cada um de nossas famílias aqui. Amém. Que as promessas de Deuteronômio 38 possa estar presente cada dia, cada momento em nossas vidas. Em nome de Jesus é o que eu lhe peço e agradeço. Amém. Amém. Obrigado, Tulião. Obrigado a todos vocês. Ei, Amém. feliz Bom sábado pra vocês. amigão. Tchau. Bom sábado, até Para mais. todos aí. Obrigado, Túlio. Bênção Feliz pra sábado. vocês. Valeu, amigos.